Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui depois de uma semana, né, que a gente não fez live. Semana passada ia ser sobre essa temática, mas daí eu tive um probleminha e a gente não conseguiu fazer, eu não consegui fazer. Mas hoje estamos aqui firmes e forte, firme e forte. Bom, o nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje vai ser o inconsciente. O que é o inconsciente? Como ele influencia na nossa vida? Então vamos falar um pouquinho dele. Quando a gente vai quando estiver quase finalizando, né, a live, eu vou deixar aberto uns minutinhos, uns 5 minutinhos para quem quiser fazer pergunta. Aí, se eu não conseguir responder todo mundo, me manda depois que eu respondo por direct. Bom, então vamos começar. Eu fiz aqui um roteirinho pra não me perder. E vamos falar então desse estranho que vive em nós, o inconsciente, né? Bom, o que a gente vai começar primeiro a falar sobre o inconsciente? Quem que falou sobre ele, né? Primeiro foi o Freud. Ele que começou a falar sobre o inconsciente, que é aquela estrutura da personalidade que eu já tinha falado pra vocês. Lembra que são 3, o inconsciente, o ego e o superego. Boa noite para quem tá chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, o que acontece, né? O que ele influencia na nossa vida? O que vai acontecendo pra... Ai, tô meio perdida, mas tá. Tô aqui... Calma. Bom, inconsciente, o que é? São os processos da nossa mente que acontecem sem a gente se dar conta. Ou seja, como que aparece o inconsciente pra gente, né? Nos sonhos, nos atos falhos. O que é ato falho, Amanda? É quando a gente vai falar alguma coisa e a gente se confunde e fala outra coisa. Por exemplo, errar o nome de alguém, né? Você tá falando com uma pessoa e de repente chama a pessoa por outro nome. Ou na hora que você tá conversando sobre alguma coisa com a pessoa e de repente fala uma coisa que às vezes não tem sentido nenhum naquela conversa. Isso a gente chama de atos falhos. Bom, como eu falei, foi Freud que falou do inconsciente, né? Ele era um psicanalista austríaco, ele também era neurologista e foi ele que deu o conceito de inconsciente. A gente vê que uma das mais famosas explicações que ele tem sobre inconsciente é aquela estrutura do iceberg. Não sei se vocês já viram, vou até desenhar aqui pra vocês pra ficar mais claro. Meu desenho não é muito bom, mas vamos lá. Tipo, tá aqui, né? Bom, consciente. Assim, ó, lá o inconsciente, ou seja, toda essa parte aqui de baixo, que tá embaixo, né, tá submerso, e o consciente que tá aqui em cima, que é só essa partezinha ali pequenininha que a gente consegue ver. Aí o restante ali é o inconsciente. Lembra que eu falei que são os processos da nossa mente que nós não percebemos ou não nos damos conta do que está acontecendo, ou até mesmo a gente esquece, ou a gente não quer se lembrar, né?
Então é ali que vai acontecendo ali que acontece esses processos, ali no inconsciente. Bom, que nem eu falei, no inconsciente, né? Como que ele aparece? Nos sonhos, nos atos falhos. Lá também os nossos desejos, os nossos medos, os nossos traumas também estão ali no inconsciente. E o que o inconsciente ele faz? Por exemplo, tudo que acontece com a gente, e vamos dizer a gente não lembre, né? É o inconsciente que, como se ele reprimisse aquilo que aconteceu com a gente e ele não permite que chegue à consciência. Por que será? Ou porque é algum processo muito doloroso, por alguma experiência muito dolorosa que você deve ter passado, né? Então fica lá guardadinho no inconsciente. Mas o que vai acontecendo? Muitas vezes é como se ele abrisse um pouquinho essa porta e deixasse escapar um pouquinho daquilo que aconteceu contigo. Por exemplo, como que isso vai acontecendo? Alguma lembrança através de um cheiro, de uma fala ou de uma situação que tu tá vivendo e de repente fez você lembrar que você já tinha passado por aquela situação. Então, o inconsciente é como se deixasse um pouquinho lá ir para a luz da consciência, mas ele não permite que tudo vá para a consciência, né? Porque muitas coisas são extremamente dolorosas, que a gente não lembra, a gente só tem fragmentos disso, né? Do que aconteceu com a gente. Então, ele... como se ele não deixasse que tudo que tivesse acontecido com a gente, alguma situação muito traumática, por exemplo, a gente conseguisse lembrar de tudo. Tá. Como é que o inconsciente ele se expressa? Através de confusões, de omissões, de esquecimentos, de reações desproporcionais, né? Por exemplo, aconteceu alguma situação, de repente você reagiu assim de uma forma extremamente desproporcional e talvez você nem tenha se dado conta de que aquilo foi muito, talvez até banal assim, de nossa, reagir dessa forma, né? Será que precisava de tanto assim? Algum motivo, por exemplo, que te deixe com raiva ou que te deixe angustiada. E as coisas que a gente faz também sem perceber, como se a gente estivesse no piloto automático. Bom, mas então por que fica lá guardado, né, no inconsciente? Por que ele não deixa as experiências que a gente passou virem todas à tona, né, pra gente poder lembrar? Seria tão mais fácil se a gente lembrasse, mas será que a gente ia conseguir suportar tudo o que aconteceu com a gente? Talvez seja por isso que a gente não lembre. Então, o que vai reprimindo o que reprime é o sofrimento, porque eu não posso deixar essa pessoa lembrar de toda aquela situação, porque obviamente é uma situação muito dolorosa que ela passou e talvez ela não consiga suportar todo esse sofrimento. Bom, mas também não dá pra reprimir ele completamente, né? Não dá pra gente... Não é uma coisa que fica lá esquecida. Lembra que eu já falei diversas vezes aqui sobre a questão do inconsciente que tá lá guardadinho, como se estivesse numa caixinha lá, e de repente, em alguns momentos, ele vai deixando umas faíscas assim saírem dali de dentro e a gente vai lembrando de algumas situações, a gente vai tendo alguns insights, algumas coisas assim que vão nos remetendo a alguma situação que a gente já passou, mas nós não conseguimos lembrar do
todo, e sim só partes. Bom, mas então como é que elas vão aparecendo, né? Naquela expressão do inconsciente que eu falei. O sofrimento reprime, só que ele não consegue reprimir completamente, não é totalmente reprimido, então ele vai surgindo, vai aparecendo nessas expressões, nos sonhos, nos atos falhos, nas reações desproporcionais, no que a gente às vezes faz sem estar percebendo, né? Bom, e ele é capaz, será, de influenciar os nossos comportamentos e os nossos pensamentos? Com certeza ele é capaz de influenciar os nossos comportamentos e pensamentos e decisões, né, que a gente toma. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Tá. Bom, por que é importante a gente entender o que acontece no nosso inconsciente? O que isso se o inconsciente já existe há muito tempo, né? Mesmo que tenha sido Freud lá que tenha falado pra gente, olha, a gente tem essa estrutura ali na nossa mente, né? Ela faz parte da nossa estrutura da personalidade e é ali onde tá guardado tá guardadinho tudo que for assim, que não é pra gente tá lembrando o tempo inteiro. Os nossos traumas, os nossos medos, os nossos desejos, os nossos segredos. Mas o que acontece? Por que pra ele foi importante, né? Fazer o estudo do inconsciente? Porque era como se ele pudesse trazer um alívio para as pessoas. Através do quê? Através da fala, ou seja, a pessoa ia lá e falava tudo que tivesse na cabeça, sem julgamento, sem nada. Só que assim, como que a gente vai saber o que ali vai fazer sentido, né? Então são coisinhas ali, são palavras, são expressões que as pessoas vão falando que às vezes fazem muito sentido para a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui sobre isso, tá? Eu li num artigo isso e achei muito interessante. Um paciente foi num analista e ele trabalhava numa empresa. Ele tinha um cargo, acho que ele era gerente ou alguma coisa desse tipo. Ele tinha um cargo alto na empresa. E de repente, ele falando com o analista, ele falou, ao invés de falar de padronizar, ele falou de patronizar. Ou seja, o que o analista viu ali só naquela fala, que pra ele podia não ter sentido nenhum. Ele fez como se fosse uma junção de patrão com padrão. E ele queria falar da empresa ali dele. Só que dentro da empresa dele, o pai dele tinha um cargo muito influente dentro da empresa. E o pai era muito importante para ele. Então, o que ele quis dizer com essa palavra, que para ele podia não ter sentido nenhum, né? Ele falou, foi um erro, foi uma coisa de minutos, assim, de instantes, de segundos, eu simplesmente falei. Sim, ele simplesmente falou. Mas ali tinha um significado bem forte, e era questão em relação ao pai. O pai tinha um cargo alto na empresa, ele dependia muito do pai ali dentro da empresa, e o padrão da empresa era muito rígido, ou seja, ele tinha um patrão, que era o pai, que exigia demais. Então, olha só, numa palavra que ele falou, quanta coisa aquele analista conseguiu tirar daquilo.
quanta coisa tava ali, né? Fugiu a palavra, mas quanta coisa tava impregnada naquela palavra que ele falou sem querer. Simplesmente que ele disse, foi um segundo, eu só falei, não era isso que eu queria falar. Tanto é que o analista fala, depois ele tenta corrigir. Ah, não era isso que eu queria falar, padronizar. Ele falou, pois é, mas não foi isso que você falou, não era isso que estava na sua mente. Então, quando a pessoa tá lá falando, ela pode falar algumas coisas assim que para ela não tenha sentido nenhum. E para quem tá ali escutando, tem algum sentido, tem alguma ligação em relação àquilo que ela já viveu, que ela tá vivendo, né? O Freud falou bastante que os sonhos, eles são a expressão do inconsciente, mas assim, o sonho a gente não consegue saber completamente o que tá por trás, né, do sonho. A gente consegue ter um pouco do significado ali, mas não que a gente consiga desvendar completamente o sonho. Bom, por que é importante a gente entender o que acontece no inconsciente? Ou seja, trabalhar com ele, né? Porque ele permite a pessoa lidar com o quê? Com os problemas, com os traumas, com defesas que nem a pessoa sabia que ela tinha. Lembra que eu falei de reações desproporcionais? Ou seja, às vezes ela tá se defendendo, ela tá agindo de uma forma tão desproporcional, ela tá se defendendo por algo que ela não consegue se lembrar. O que aquela situação fez, né? Mexeu ali com ela pra ter dado aquele gatilho, né? De raiva ou de frustração, ou mesmo de, né? Ficou tão irritada com aquela situação que explodiu, que alguma coisa deve ter acontecido ali. Outro exemplo que eu vou dar em relação a isso é assim, uma mãe, ou né, outra pessoa, uma professora ou uma mãe que não consiga suportar o choro da criança. Eu não consigo suportar. O que será que tem naquele choro que ela não consegue lidar, ela não consegue tolerar aquela forma de comunicação da criança? Porque, né, quando é bebezinho ela não fala, então a única linguagem dela é o quê? Chorando. Mas por que será que eu não consigo suportar aquele choro? O que será que acontece? Muitas vezes pode me afetar por algum motivo que aconteceu comigo lá na minha infância. Será que eu era acolhida? Será que nos momentos que eu tava chorando, alguém ia lá, me consolava, né? E hoje eu não consigo suportar porque não era isso que acontecia comigo lá na minha infância. Bom, falei aqui pra vocês como que muitas das nossas memórias, das nossas emoções, das nossas decisões estão lá no nosso inconsciente, ou seja, a gente não tem a consciência delas. Por que às vezes quando a gente pergunta pra uma pessoa assim, mas por que tu reagiu assim? Por que aconteceu isso? Tu lembra de tal situação que tenha te deixado mal, ou que tenha te deixado me deu um branco aqui, fugiu a palavra. Que tenha te deixado confusa. Aí a pessoa vai dizer, eu não sei. Muitas vezes não é que ela não sabe, mas ela não lembra. Então quando a gente fala assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que eu agi assim, eu não sei por que isso me deixa tão angustiada.
Ah, eu não sei por que eu fico com essa raiva desproporcional, eu não sei por que eu não suporto choro ou a outra pessoa me pressionando, o que for, assim. E tá lá guardadinho lá no inconsciente, ela não tem consciência daquilo que tá... Ela não tem consciência daquilo que tá acontecendo, né? Do que tá causando aquilo. É como se fosse um gatilho mesmo. Aconteceu aquela situação, deve ter remetido ela em alguma experiência que ela já teve, em alguma memória, alguma emoção. E dá um boom, né? Explode. O Freud, ele trouxe o inconsciente, né? Trouxe o estudo ali do inconsciente, porque que era importante, que a psicanálise foi tão importante, né? Porque ali quando a pessoa tá ali te falando do inconsciente, desculpa, quando a pessoa tá ali falando, tô falando dele, né? Surgiu ele aqui. Quando a pessoa tá falando, como se fosse uma associação livre, né? Ela tá ali falando, tá como se fosse despejando, falando tudo que ela sente, tudo que ela gosta ou não gosta, o que ela tem de todos os desejos ou não, né? Porque muitas vezes as pessoas não falam tudo e não vão falar, né? Porque tá lá guardadinho os segredos. Mas quando a pessoa tá ali falando, o que o Freud estava fazendo? Ele estava fazendo a leitura do inconsciente. Ou seja, fazer essa leitura do inconsciente, do que acontece nesse estranho que nos habita, traz alívio, né, para nossa, um alívio psíquico e até uma forma das pessoas conseguirem lidar com os problemas. Então, o que acontece? A pessoa vai mudando e muitas vezes ela não vai percebendo, porque, né, ela tá ali falando pra gente, tá ali contando pra gente todas as coisas e a gente vai, na verdade, fazendo essa leitura do inconsciente dela. Então, é trazer alívio psíquico para a vida das pessoas. Por isso que é tão importante que eu falo, né? Que muitas vezes está lá guardadinho, lá no nosso inconsciente, a gente não faz a menor ideia do que esteja acontecendo, porque tal situação nos deixou de uma forma que a gente não imaginava que pudesse deixar, né? Mas tem alguma resposta lá na nossa caixinha do inconsciente. Eu fiz uma postagem um dia desse sobre como que os nossos pais, né, nos influenciam inconscientemente, que são as crenças, como que nós nos vemos, como nós nos cuidamos. Lembra que eu também falei que às vezes, muitas vezes, né, na maioria das vezes, a mãe não precisa falar absolutamente nada, mas que a criança já faz aquela leitura do que tá acontecendo, né? E dali ela vai tirar, vai perceber o que aquilo quis dizer, né? Mas na perspectiva ali dela, né? Então, gente, eu acho que seria isso. Vou até aqui indicar pra vocês um filme que eu vi esses dias, que eu gostei bastante. O filme se chama... Agora deixa eu lembrar. O filme se chama...
Eu não vou conseguir lembrar agora. Bom, mas até o final da live eu consigo. Bom, gente, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, tá? Boa noite, quem chegou agora, quem tá entrando agora. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida. Quer fazer alguma colocação aqui. Vou deixar aqui um tempinho. Né? Uns 2 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta. Gente, como é que tá aí na cidade de vocês? Tá muito quente? Porque aqui tá muito quente. Vocês viram que eu tava o tempo todo, né? Secando aqui o rosto. Tá muito quente aqui mesmo. Tá chegando aí o verão, tá começando a esquentar, ainda bem. Fiquei uma semana sem fazer a live, né? Daí já fiquei meio enferrujadinha. O tema foi o que é o inconsciente e como ele influencia na nossa vida. Para quem chegou agora, né, que tá perguntando. Fazer um resumo? Faço um resumo aqui bem rapidinho. O inconsciente, antes da gente finalizar, desculpa, o inconsciente o que é? São os processos da mente que nós não nos damos conta que acontece, né? Ou a gente não dá conta, ou a gente não quer mesmo que eles apareçam, né? Também tem esse outro lado aí. Existe só fazendo um parênteses aqui, existe um programa que eu gosto bastante, um programa na Discovery, no Investigação Discovery. Eu não lembro como é que é o nome. Eu acho que se chama... lembrei. São Segredos Obscuros, o nome do programa. E ele trata exatamente sobre isso. Sobre as pessoas que a gente convive e que elas têm alguma coisa que a gente não sabe. Será que elas guardam ali algum segredo? Será que elas têm alguma coisa que a gente não sabe? Né? Na verdade, o programa se passa com histórias no sentido assim de pessoas que se conheciam há muito tempo e de repente descobriam uma outra face daquela pessoa que elas nem imaginariam que existia. Então aqueles segredos obscuros mesmo que a gente vai guardando também estão lá no nosso inconsciente. Então são os processos da nossa mente que ocorrem sem que a gente perceba ou que a gente se dê conta. O inconsciente foi estudado pelo Freud, né? Um psicanalista austríaco. Ainda bem que ele estudou, porque daí agora a gente sabe pelo menos um pouco, né? Embora ele seja aquele lugar assim que a gente não conhece, mas que tá lá. Como que o inconsciente se manifesta, que eu falei, com os sonhos, com os atos falhos, com as reações desproporcionais, com coisas que a gente faz sem perceber, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa e de repente não se dá conta que tá fazendo e tá, né? Falei que o que reprime é o sofrimento, ou seja, ele não deixa muitas das nossas experiências que são muito dolorosas, que a gente passou, por exemplo, lá na nossa infância. Alguma experiência, não tô dizendo ruim, porque, né, às vezes um trauma é muito subjetivo. Pra mim, o que pode ser muito, muito doloroso pode não ter sido pra uma outra pessoa. Mas algum trauma que a criança teve lá na infância e, né, ela lá na vida adulta, ela não vai conseguir se lembrar exatamente de tudo. Porque ela não vai conseguir suportar aquele sofrimento,
Imagina se a gente lembrar, que eu falei, imagina se a gente lembrasse de cada detalhe, de cada coisinha que tivesse acontecido lá com a gente. Como será que seria, né? Então, o sofrimento reprime, só que ele não consegue abafar completamente. Então, ele vai como se fosse deixando um pouquinho, assim, abrindo aquela caixinha e deixando um pouquinho sair nessas expressões. Nos sonhos, nos esquecimentos, nos atos falhos, nas omissões, nas reações desproporcionais, nas coisas que a gente faz e a gente não percebe. O inconsciente, mesmo a gente não tendo acesso a ele, né, que a gente não consegue saber tudo que tá lá. Lembra que eu falei sobre o iceberg lá? A explicação do Freud, a explicação para o inconsciente ali no iceberg, né? Que é essa parte toda aqui embaixo, ou seja, tudo aquilo que a gente não vê, e aqui em cima lá o nosso consciente, aquilo que a gente que a gente tá ligado, que a gente sabe o que tá acontecendo. Mesmo que a gente não tenha acesso a ele, sim, ele é capaz de influenciar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Até porque eu até dei um exemplo aqui, né? Alguma situação que você passa agora na sua vida adulta e de repente te dá um gatilho, né? E você, nossa, mas eu não sei por que eu fiquei assim, eu não sei por que eu fiquei tão triste, ou porque eu fiquei com tanta raiva, nossa, isso daí me deixou furiosa, e eu não entendo por que eu fiquei assim. Tá lá no inconsciente. Então, ele vai aparecendo nesses momentos assim e abrindo a portinha. Falei também por que é importante a gente entender o que acontece no inconsciente pra gente conseguir lidar com os problemas, com os traumas, com defesas que a gente nem sabe que existiam, né? Deixa eu ver o que mais aqui pra terminar o nosso resumo. E a psicanálise veio para fazer o quê, né? O que o Freud trouxe com isso? Uma leitura do nosso inconsciente. Lembra que eu falei? Nós vamos falando aquela associação livre, então a gente vai dizendo tudo, né? Vai colocando tudo para fora e a gente vai juntando aquelas pecinhas. O que será que aconteceu? Coisas que a gente fala às vezes e pra gente não tem significado nenhum, mas com certeza deve ter algum significado, né? Coisas que a gente fala. Vou até falar aqui pra vocês que o inconsciente, na verdade, ele dependendo de cada psicanalista, né? Ele tem um pouco uma definição diferente, né? Então, para Freud, para Jung foi uma, para o Lacan foi outra. Mas eu vou falar aqui uma coisa muito importante que eu li nesse mesmo artigo que eu tava lendo sobre o analista que falou do rapaz lá, que fez a troca das palavras, né? Que o inconsciente, ele existe desde que a gente fala. Então, quer dizer, mas então existe inconsciente por quê? Existe inconsciente porque a gente fala. Os animais, mas os animais não têm inconsciente. Eles, não por causa de falta de emoção ou falta de emoção, acho que era isso, esqueci a palavra, mas porque eles não falam, ou seja,
porque a gente fala, a gente tá trazendo o nosso inconsciente em várias situações, em várias palavras, né? Quantas vezes a gente já esteve com alguém ou com um grupo de amigos e de repente falou alguma coisa que não era pra falar, ou de repente disse alguma coisa que, né? Por exemplo, nossa, eu jamais falaria isso, mas eu falei. Então tá lá o nosso inconsciente trabalhando. E ele é muito importante, né? Que a gente tenha consciência disso. Deixei aqui uns minutinhos para quem quisesse fazer alguma pergunta, né? Mandar alguma questão, alguma pergunta ou fazer alguma colocação. Quero que vocês sintam à vontade. Hoje, como tava muito calor, eu tava mais lenta um pouco, então desconsiderem. E acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma questão, que coloque agora, ou se quiser mandar depois, né, por direct, não tem problema. Vou deixar vocês por aqui hoje, espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre esse lugarzinho lá estranho que tá aqui dentro da gente e que não adianta a gente querer dizer que ele não existe, que as coisas não estão lá, que a gente pode, né, deixar de lado, tentar esquecer, porque não dá. Ele tá ali, né, pra mandar flashes de coisas que aconteceram com a gente. Bom, gente, então acho que era isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por quem esteve aqui comigo, né? Quem não conseguiu, não deu tempo, a live fica gravada aqui no Instagram durante 48 horas. Aí depois de 48 horas, depois não, eu coloco lá no canal Psique da Criança, lá no YouTube, né? Aí ele fica lá, mas aqui ele fica 48 horas e depois eu tiro do ar. Então, pra quem não viu, ele depois vai estar gravado aqui, 48 horas, e depois vai ficar lá no canal do YouTube Psique da Criança, que daí vocês podem assistir ele completinho também. Quero desejar a vocês uma excelente quinta-feira, uma ótima noite. Muito obrigado por estarem aqui. A gente se vê na quinta-feira que vem. Quero agradecer também a compreensão de todo mundo, por na semana passada eu não consegui estar aqui, né? Ter feito a live por problemas de saúde mesmo. Peço desculpa até pelo transtorno. Mas deu tudo certo. Muito obrigado, uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana. E a gente se encontra na quinta-feira que vem, sabe que é toda quinta-feira às 7 horas. A gente tem algum tema aqui pra discutir. Um beijo no coração de vocês e fiquem bem.